Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2024. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos de Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio, Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Vera Cruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros, Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Higienópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Redilê, Clabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol e Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Olá, boa tarde. Meu nome é Schneider Carpegiani. Eu vou fazer essa mediação agora com o Joca Terron e o Michel Nieba. E tenho dois avisos antes de começar a mesa, que é o seguinte. A conversa vai durar 1 hora e tem um pessoal aqui da produção que vai estar distribuindo perguntas. E aqui, aí vocês escrevem, podem passar para mim, que ao final a gente vai escolher algumas delas que derem tempo para a gente passar para os autores. E os autores vão estar autografando nesse stand aqui, logo na frente do auditório da Livraria Dois Pontos. Então, são esses os avisos iniciais que eu preciso passar. Antes, eu queria agradecer à feira pelo convite e dizer a sorte que eu tive de mediar essa mesa, porque eu estava lendo o livro do Joca, preparando para um curso que eu vou começar a dar semana que vem, sobre literatura latino-americana e medo, e fazia um tempo que eu queria já ler o livro do Michel, então, assim, casou perfeitamente. E ontem à tarde, quando eu estava pesquisando sobre os dois, montando essa mesa que vai falar, entre outras coisas, eu acho que, sobretudo, sobre essa dúvida da gente, né? O que vai acabar antes, o capitalismo ou o mundo? E, pelo visto, vai acabar o mundo. Eu estava mexendo no Twitter e uma amiga minha fez uma postagem que ela podia ser um roteiro pode ser um microconto, e eu acho que dialoga bem sobre esse tempo louco que a gente está vivendo e trágico, que um pouco a obra dos dois autores dialogam com essa confusão desse capitalismo. Ela colocou assim, pensando nos assuntos mais vistos do Twitter no Brasil na parte da tarde de ontem. Aparentemente, alguém traiu alguém, o povo está esperando numa fila para comprar sabonete e tem material altamente radioativo circulando em algum lugar, ninguém sabe onde, da cidade de São Paulo. Perdi alguma coisa? Bem, a fila de sabonete teve uma marca de luxo de sabonete, que as pessoas estavam horas na fila, tinha, às vezes, 50 mil pessoas na frente para comprar um sabonete. A outra foi da carga do caminhão, né, de material radioativo, que foi roubada ontem. Quem traiu quem, não dá para saber, porque está todo mundo sempre traindo alguém. E esse é sempre o discurso diário. Mas, assim, indo para a mesa agora, o Michel Nieba é escritor argentino, ele é professor, agora em Nova York, e, entre outros livros, ele publicou esse, que eu queria que ele falasse um pouco, Sueño los Gauchoides com Ambos Elétricos, que é em cima do título do Blade Runner. E o Joca, ele ganhador de vários prêmios dos principais autores do Brasil que a gente tem. Ganhou recentemente o APCA por esse livro que a gente vai focar a conversa hoje sobre, que Onde Passam os Minotauros, que faz parte de uma espécie de trilogia conjunto A Morte e o Meteoro e O Riso dos Ratos. Antes de entrar nos livros especificamente, ambos os livros eles tratam de doenças dessa indústria farmacêutica, e, de alguma forma, eles se conectam com a tragédia e com o trauma da gente vivido na pandemia. O livro do Joca, esse livro mais recente, dos Minotauros, e o anterior já dialogava com essa questão da doença. Eu sei que o Riso dos Ratos ele começou a ser pensado
um pouco antes. Eu queria, Joca, que tu começasse falando um pouco sobre a experiência de escrever em meio a uma coisa que talvez a gente podia imaginar de ficção, mas está dentro de uma pandemia, trancada em casa e de máscara. Como que aquilo ali atingiu a tua literatura? Bem, boa tarde. Estou um pouco sem voz, porque passamos a noite num karaokê. Bem, acho que o presente ele é sempre acossado, né? Acossado por dramas, dilemas, traumas, etc. Me parece que são marcas incontornáveis da história. Agora, é verdade, assim, que acredito que na última década, talvez, assim, os meus livros, os meus textos ficaram mais interessados pelo presente, digamos assim. Às vezes eu fico bolando livros durante anos, assim, e eu nunca consigo escrever. No entanto, quando algo acontece, algo estremecedor, assim, isso faz com que os textos que eu desejo escrever saiam irrompem de uma maneira meio incontrolada, assim. Mas, bem, o que dizer, né? A gente escreve e é escrito ao mesmo tempo. Ou seja, na medida em que as coisas acontecem, você ficar trancado em casa, aquilo que a gente passou em 2020 e 2021, a incerteza toda, O Riso dos Atos era um livro que eu já tinha escrito e que tratava disso. E, na medida em que eu escrevi o livro à mão durante 1 ano, 2 anos, e não fosse o ano de 2020 acontecer toda a tragédia, a gente ficar trancado dentro de casa, provavelmente aquele livro continuaria dentro do caderno onde eu escrevi, entendeu? Eu não teria tempo, nem concentração, nem foco, sei lá, para poder extrair o livro dos cadernos. Assim que é estranho, porque o que resta, de alguma forma, também traz alguma espécie de culpa. Porque, na medida... Eu não sei, eu nunca dormi tão tranquilo quanto em 2020. Foi um ano estranho, né? Como se fosse um oásis cercado de horror por todos os lados, assim. Evidentemente que isso, para um sujeito privilegiado como eu, que tinha uma casa para morar, etc., podia ficar lá e tinha dinheiro para pagar a comida, mas também sobra essa culpa, né? Essa reflexão sobre como nós estamos presos, sujeitados ao sujeito que somos, e como isso não reflete mais uma preocupação comunitária. Na medida em que a gente se isola, nós nos isolamos, mas, ao mesmo tempo, também isso fez surgir em nós uma ideia de comunidade, de que estamos presos, que estamos amarrados uns aos outros, muito forte. E isso talvez seja um dos aspectos positivos, além daquelas noites bem dormidas que eu tive em 2020. Obrigado, Joca. Tem logo no começo do Onde Pastam os Minotauros, só complementando isso que tu falasse, logo na introdução do livro, tem uma frase que termina, que eu achei que era uma frase basicamente bíblica, mas eu acho que dava bem aquela situação que a gente sentiu no momento e que a gente continua sentindo hoje, depois de tudo que tem acontecido. E nisso estamos. Eu acho isso é uma frase terrível, mas eu acho que tem um peso quando a gente lembra o que a gente viveu, o que a gente está vivendo aí, e nisso estamos. Michel, eu queria comentar contigo o título antes de a gente entrar no tema específico do Dengue Boy, eu estava vendo uma entrevista tua, porque a palavra... A gente passou agora pela questão da Covid, mas a palavra dengue ela é muito presente no cotidiano de todos nós latino-americanos. Nos anos 90, quem foi adolescente nos anos 90, no Nordeste, foi uma coisa terrível, era coisa mais comum, era como gripe ter dengue. Agora a gente está passando também por essa questão de uma dengue, que é uma dengue mortífera, e é uma doença que, como você coloca, né, ela não, na Covid havia uma busca desenfreada por achar uma vacina, porque também pegou todo mundo. E você falou nessa entrevista que a dengue tem uma questão também de classe aí,
de não ter uma vacina tão rápida ou tão distribuída como está, porque é uma doença que ataca, sobretudo, os países do sul, né, os países mais pobres. Eu queria que tu comentasse um pouco, tanto pegando essa relação da doença que o Joca falou, da Covid, e fazendo essa ponte com essa dengue que você escolheu para nomear o livro. Sim, obrigado e boa tarde. Muito obrigado a gente por venir e a Feria pela invitação e na Editora Record. Estou muito contento de estar aqui. Eu vou tentar falar em português ou portunhol misturado, mas tem uma tradução simultânea de meu portunhol a português real, se alguém quer escutar. E também tem e quem precisar, tem um fone ali que dá para pegar também para escutar. Mas eu tentarei falar em português. E também temos a voz um pouco ruim, porque ontem a gente cantou karaoke. Mas sí, certamente meu livro está muy marcado pela pandemia. Sí, aconteció que Argentina, simultaneamente na pandemia de Covid, tem mais casos de dengue a começo da pandemia que de Covid. Mas o governo quer ocultar os casos de dengue, porque na mídia cubría Covid como tema principal. Entonces eu estaba interesado en contar esa pandemia paralela que estaba oculta. Y sí, achei loco esa cuestión de que COVID como se extendió a todo el mundo, incluido países del norte global, las farmacéuticas desarrollaron vacinas y medicamentos con una velocidad inédita, mientras que dengue golpea países del sur global como hace décadas y enfermedades de mosquitos también, que por cierto fueron introducidos como colonización, porque las enfermedades llegaron a América con los barcos esclavistas, los mosquitos que transmiten enfermedades y se adaptaron a las condiciones de los monocultivos, los primeros monocultivos, y por eso fue que se extendió. Y también aconteció eso que la mudanza climática o dengue se extendió pela Argentina a regiones que previamente no tenían enfermedad. Entonces sí, ese es un tema do libro. Y también a pandemia, para mí, morando en Nueva York, fue loco como la ciudad estaba deserta, mas a bolsa de Wall Street seguía operando, porque el funcionamiento es automático con sistemas algorítmicos que compran y venden las acciones. Entonces, como el mundo estaba parado, más acciones, las máquinas que operan algorítmicamente comprando y vendiendo acciones seguían funcionando. Entonces yo pensaba como esa frase famosa de Mark Fisher de que es más fácil imaginar o fin del mundo que o fin de capitalismo. En un momento de fin del mundo, capitalismo ya seguía operando. Y ese también hallo que es un tema importante de mi libro. Cómo el capitalismo sigue y seguirá funcionando cuando el mundo ya no exista más. También como por los planes espaciales de billonarios como Elon Musk o Mark Zuckerberg. Sí, esos fueron creo que todas cuestiones de pandemia que yo escribí el libro durante pandemia y fueron importantes. Essa tua frase sobre essa não vacina da dengue comparado com a Covid me lembrou uma frase do Paul Preciado, quando ele fala que ele começou a chamar a Covid, quando começou a pandemia, do câncer hétero, lembrando como a AIDS foi nos anos 80, como que era o câncer gay. E ele fala um pouco coisa parecida contigo, parecido com o que estás falando agora, que ele diz que, da mesma forma, como você falou, por uma questão dos países ricos, países mais pobres, que acontece as coisas de dengue, não se tem a vacina. Da mesma forma, não havia o interesse de pegar uma vacina da AIDS, porque também era uma vacina, era a doença dos gays, e não interessava. E ele fez uma comparação semelhante. Quando eu li essa entrevista tua, eu me lembrei na mesma hora dessa frase do Paul Preciado, essa coisa de como a indústria farmacêutica, né, como as doenças em relação à questão de classe muito forte. Sí, sí, totalmente. Sí, tem muchos archivos de virus y violencia. También me achei interesante que Viveiros de Castro dice que el único archivo para comparar con la situación de COVID era
que as comunidades indígenas eram umas pessoas que tinham um arquivo para compartilhar da situação, porque já tinham vivido um fim de mundo com a colonização, que também implicou as pandemias, as enfermedades que os colonizadores trajeron na América. Mas, nesse sentido, as doenças também faziam parte da máquina colonial, né? Isso é sempre tratado de uma forma aparentemente ingênua, no sentido de que foi o acaso que trouxe a varíola e que matou comunidades inteiras indígenas. Mas a gente sabe bem que havia uma intencionalidade nisso, né? Assim como existe uma intencionalidade, talvez, nessas doenças que começam a surgir agora de forma metódica, sistemática, né? Porque, porra, o que vão fazer com 10 bilhões de pessoas no planeta daqui a algum tempo? O lastro precisa ser eliminado, e o lastro, inevitavelmente, são os pobres, né? Então, eu não sou praticante de teorias teorias do quê mesmo? De conspiração, mas acho difícil não pensar em conspiração, numa conspiração profunda que assola o presente através das doenças, e as doenças como o vírus, né, os nano-organismos sendo usados de maneira novamente sistemática, só que para atingir outras comunidades, né? Claro, sempre as mais fragilizadas. Falando ainda nessa questão capitalista que a gente está discutindo agora, acho que talvez o grande protagonista todos esses livros seja o capitalismo. Eu fiquei pensando uma coisa, Joca. Onde Pastam os Minotauros, ele é marcado por 3 personagens que a gente não sabe o nome real deles. A gente tem um lastro de apelidos, que é o Cão, o Crente e Lucy. Ele se passa num matadouro, no interior do Campo Grande, e essas pessoas elas vão ser demitidas porque houve o matadouro vai ter agora uma questão da tipo de corte dele. Ele é somente marcado por um corte religioso, um corte muçulmano, né? E nenhuma daquelas pessoas que estavam no matadouro, que é o Cão, o Lucy e o Crente, eles seguem essa fé. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, né, Joca, foi um dado que, assim, você coloca um momento do livro que ninguém sabe o nome de ninguém e os nomes eles estão no RH, estão presos no RH. Isso é pavoroso. Eu queria que tu comentasse um pouco essa relação desses não-nomes, essas pessoas que são reduzidas a traços. No Riso dos Ratos, o personagem principal, ele também, a gente não sabe o nome dele. No Riso dos Ratos não tem nome nenhum, né? A cidade não tem nome, ninguém tem nome. Os nomes são mais decorrentes de aspectos físicos ou coisa assim. Isso de não nomear é uma coisa que já acompanha os meus personagens há um bom tempo. Assim, eu não sei de onde vem exatamente, mas eu tenho um problema para dar um nome para personagens. Não consigo botar o nome de Afonso num personagem. Desculpe se tiver algum Afonso na plateia, mas acho que o nome ele nunca é suficiente para traduzir o sujeito. Na medida em que a gente recebe... São coisas que a gente recebe sem opinar sobre isso. Os nossos nomes, o RG, o número. Então, de alguma forma, acho que os meus livros eles se insurgem a essa herança não desejada, né? E o nome é uma desses fatores, assim. Acredito que esses apelidos que a gente recebe ao longo da vida, talvez eles sejam mais ilustrativos do que nós somos, realmente, do que o nome de batismo. E me parece que essa guerra contra a noção de sujeito hoje é uma das vertentes mais importantes da literatura de ficção produzida, né? No caso, e Michel me parece que é um representante disso, na medida em que o sujeito ele foi sendo demolido, sei lá, pelos mestres da suspeita, né, por Freud, Marx, Nietzsche. Depois da morte, da desaparição do sujeito como centro das ficções, o que nós temos hoje? Nós temos uma revitalização disso através do feminismo, dos movimentos
da militância em geral, há uma representatividade muito mais variada e tal, mas também me interessa muito um tipo de ficção que já retira o humano do centro da ficção e que dissemina ali outras formas de existência, né? Sei lá, no Noite Dentro da Noite é um romance que tem um personagem, que talvez seja o verdadeiro narrador do livro, que é um organismo que invade as pessoas pelos orifícios e substitui tudo que há dentro delas. O Pirahari, Pirahari tem um nome guarani, que é justamente Noite Dentro da Noite em Guarani. Então, sei lá, me parece que os micro-organismos eles surgem para colocar a nossa vaidade no seu devido lugar. Não há nada mais autoritário e superior do que um nano-organismo, do que uma bactéria, do que um vírus, né? Então, essa retirada dos nomes talvez tenha a ver com isso, nesse sentido, sabe, de tirar as pessoas, de mostrar esse processo de desumanização que nós vivemos hoje. A gente já não é mais só humano, a gente é algoritmo, é máquina, somos movidos por coisas que nos determinam, que não são fruto da nossa vontade e que nós nem sabemos reagir a isso ou compreender a isso. Então, os livros, as histórias, minhas histórias, elas procuram reagir de alguma forma contra essa... Eles promovem uma espécie de insurreição nesse sentido, talvez. Seja por aí. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas só um comentário sobre isso também, Joca, é que, a mesma forma como você coloca os apelidos eles são sempre úteis também, porque o personagem do cão, por exemplo, que é um animal, ele é um manejador, que ele leva os bois para o abate, é um animal levando um outro animal para o abate, ou seja, facilitaria a morte do boi. Sim. Assim, os apelidos, eles podem, os nomes, o cruel dos apelidos é justamente essa utilidade, que é a utilidade do capitalismo que força a gente a ser sempre um sujeito ativo o dia inteiro. É verdade. O cão ele é um manejador, né? O manejador é o sujeito que trabalha no matadouro e ele tem a função de conduzir os animais até o brete, onde o animal vai ser morto. Esses caras, normalmente, eles têm que ter uma docilidade, porque o boi é um bicho, assim, ele reage à violência, ele empaca, ele atrapalha, portanto, a produtividade. Se ele tiver estresse, o valor da carne vai ser diminuído. Se o boi tem sei lá, se revolta ou faz uma coisa assim, ele é separado, né? Porque a carne fica totalmente enrijecida e ele já não está mais apto para o consumo e, portanto, o dono do matadouro pede o dinheiro. Ou seja, e o cão é esse sujeito que ganha repentinamente a consciência de que ele é um facilitador da morte, né? Que o papel dele ali é só esse mesmo, né? Os bois o amam e ele os mata ou os conduz à morte. Então ele se vê nesse papel. Aí o nome, a palavra cão tem muitos sentidos para a gente, né? Pode ser um sinônimo do diabo, mas no caso dele ele é um cara que nasceu tem uma conotação bíblica talvez no cão, já que ele é encontrado dentro de uma manjedoura, abandonado pela mãe ainda bebê, dentro de um coxo, né? Que é onde os animais se alimentam. Eu gosto de pensar que talvez meu passado católico tenha sido, ainda opere em algum nível do meu subconsciente. No livro do Michel tem uma coisa que... O livro se passa no século XXIII, no momento onde a gente já está vivendo um estado de desolação extremo. E tem uma coisa, Michel, que eu queria comentar contigo. Eu estava lendo o livro e fiquei lembrando, tem uma das sequências do livro que parece, de alguma forma, que a gente viveu uma discussão recente do Brasil, que foi... tem uma parte das praias, né, elas já foram transtornadas basicamente em grandes resorts. E a mês passado a gente estava discutindo no Brasil uma privatização, de privatizar todas as praias, transformassem em resorts. Assim, é curioso isso, né? Por mais que o autor ele pense em algo do século XXIII, o capitalismo já está tão rápido
que ele já é como se ele já te destruiu antes. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa construção, como é que você construiu essa ficção científica, que ao mesmo tempo ele está tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto de onde a gente está. E uma coisa que também que me chamou a atenção no livro foi essa coisa queer que tem no começo do livro, né? Que é o Deng Boy e depois, logo no começo, é Deng Girl. Sim, eu quedei lembrando também muitas coisas que você disse. Eu lembrei uma frase de Harold Bloom que diz que Shakespeare é criador de lo humano, da humanidade, y después toda la literatura como un desarrollo de eso que Shakespeare creó. Mas Harold Bloom está pensando en la literatura europea, cuando a experiencia latinoamericana es más de una violencia que tiene que ver con una deshumanización, ¿no? Como humanidad. Entonces yo también acho interesante pensar todo que esa violencia de lo humano, de Yoga o Martian, eu acho também muito importante em minha escrita. E também eu tenho uma pergunta para você, mas eu primeiro quero responder. Sí, uno de los temas principales del libro es la mudanza climática, y yo quería escribir sobre dos geografías muy importantes en la literatura argentina, mas al país en general, como son a Pampa y Patagonia, que por un lado tienen una romantización turística, mas ao mesmo tempo casi toda a economía está concentrada na extracción de recursos que implican a destrucción de ecosistemas patagónicos y pampeanos, como son o monocultivo de soja, en portugués es soja o soja, o también o fracking o minería. Entonces ahí quería como narrar una historia que acontece en estas geografías tan emblemáticas, mas completamente transformadas pela mudança climática. E eu fiz uma pesquisa de como seria Patagônia e Pampa depois do derretimento nos gelos antárticos. E eu achava interessante porque, sim, a geografia é muito importante na literatura argentina e eu queria como iniciar minha escrita como uma imaginação cartográfica. Então, eu primeiro desenhei uns mapas de como seria Pampa e Patagônia no futuro e a partir dessa imaginação cartográfica eu escrevi no romance. También con la ayuda de un diseñador que me ayudó como a hacer los mapas que tengo en el libro, que tienen como una estética, los mapas que en Argentina los colegas o pequeños estudiantes, los colegas estudian en la escuela, ese tipo de mapas. Los mapas son como ese tipo de mapas que los colegas compran en la papelería para estudiar a geografía. Alumnos. Algunos, sí. Sí, entonces es un poco como así comienza a mi imaginación en la historia. Y sí, con certeza, como eu decía, como uno de los temas en los romances, la creatividad y el capitalismo, para siempre encontrar una solución a su propia potencia destructiva. Entonces, no romance como tenemos una industria turística que ya piensa cómo explotar turísticamente estas geografías cuando fueron completamente destrozadas por las inundações da mudança climática. E essa questão dessa mudança de gênero do personagem, porque assim, é curioso também, porque esse alcançar a ficção científica, alcançar o real, no teu livro, ela parece muito como uma explosão, né? O livro ele vai começando e parece que tudo explode. Ele começa com bullying e tudo explode. Tem uma mudança também de gênero da personagem, o Deng Boy, depois vira uma Deng Girl, e de lá para cá tem esse lastro e o livro parece todo pegar fogo. Queria que tu comentasse um pouco também sobre essa decisão de mudança de gênero do personagem. Sí, sí, eso aconteció por un error que escribí el libro tomando o modelo de un conto muy emblemático de la literatura argentina que se llama El niño proletario, de Osvaldo Lamborghini. Y cuando yo comencé a escribir una historia, esto es un poquito spoiler, un romance, descubrí que los mosquitos que transmiten dengue son as hembras. Entonces, el personaje no podía ser o menino. As fêmeas. As fêmeas. O que diz? Hembras. Hembras. Ah, ok. Obrigado. Aperfeiçoando o seu portunhol.
Tengo mi traductor aquí. Sí, un pouco surge de isso e também é um livro que eu acho que tem muita como hibridez, como muitos tipos de transtextualidades e cruces de gêneros que também passam ao mesmo personagem. Só lembrando, saiu recentemente numa edição brasileira um escritor francês, me foge o nome, saiu pela editora Herculano, um livro chamado... É um livro que é anterior ao Metamorfose do Kafka, chamado O Homem-Formiga, que também fala sobre um homem que ele vira uma formiga, depois ele descobre que ele acha que é uma formiga macho, depois ele descobre que é uma formiga fêmea. Tem um clássico, começo do século XX, isso. Mas tu queria fazer uma pergunta para o Joca, né? Tu queria fazer, que é teu tradutor, foi ele que traduziu o Dangue Boy. Pois é, eu queria falar, o Dangue Boy é um livro, assim, foi o único livro que eu traduzi rindo, assim, dando risada. Porque, primeiro, eu tive que me divertir muito, porque tem muita gíria. Os personagens todos têm 12 anos de idade, então eles só falam... Né? Então, eu tive que inventar o equivalente aqui. Foi muito legal, gostoso fazer isso. Agora, a mãe do Dangue Boy, desde o início, ela sabe que ele pode virar... Sabe a natureza, né? Então, todo dia de manhã, quando o Dangue Boy vai para a escola, porque ele estuda como uma criança normal, né? A mãe dá uma marmita para ele, com uma morcilha, que é aquela linguiça cheia de sangue, né? Feita com... E ele joga fora, fica puto com a mãe, que ele não vai comer aquele negócio, joga fora e tal. Mas um dia que ele está sofrendo um bullying terrível dos colegas, que são horríveis, assim, de repente ele sente vontade de chupar sangue. E aí ele mata todo mundo, né? Numa cena muito engraçada, assim. Mas o Dangue Boy também ele vai virando outras coisas. Ele vai virando um micro-organismo, na verdade. Ele vira nada dengue, nonada dengue. E tem toda uma cabala dos 12 anos respectivos dos personagens, a idade que eles têm, mas que se estende aos nomes de diversos personagens que aparecem ao longo do livro. Isso deu uma dor de cabeça danada, porque todos tinham que ter 12 letras, assim como no original argentino. Troquei muita ideia com o Raul Berry, o seu tradutor, para o inglês, pra gente, e ele estava mais lascado do que eu, porque o inglês é mais sintético, né? Então ele não estava conseguindo, nem sei o que ele fez lá para conseguir. Mas, enfim. Você quer perguntar agora? Sí. No, una cosinha também que eu queria dizer que um tema em minha escrita em geral importante é como os rituais de acesso à masculinidade, à violência muitas vezes que tem esse tipo de rituais. E eu acho que também isso está presente no momento que o personagem descobre que não é um menino, como um homem. Sim, e minha pergunta para Joca? Não, eu estava curioso pela figura do matadouro na cultura de Brasil, na literatura de Brasil. Por aí é algo óbvio para a gente aqui. Pido desculpas, sino porque en Argentina o primer libro da literatura argentina é Matadero, que é um livro que é o primeiro livro escrito na língua argentina. É o primeiro livro que se considera que está escrito com gíria argentina. E por exemplo, Sarmiento pensa como a violência que entraña no matadeuro, porque os primeiros matadeuros, a forma de matar aos animais era como cortando cabeza, como aorta. Y él piensa que esa violencia es una violencia original de la cultura argentina, de una violencia política también, que está en ese acto fundacional de una persona que corta el cuello de la vaca. Entonces yo estaba curioso, y bueno, siendo también Argentina un país agroganadero, que Brasil también es, y no, eu estava curioso como é um Brasil essa figura del matadouro e por que você escolheu essa figura. Pois é, mas a representação literária do matadouro, é isso? Ela não tem esse aspecto fundacional, né, como Matadeiros do... Como que chama mesmo o autor? Esteban Echeverría. Echeverría. Não existe isso aqui, mas me parece típico não existir uma obra que trate do abate, um livro do século XIX, por exemplo, como Matadeiro, porque me parece muito característico da maneira como a cultura brasileira se constrói, e ao evitar a representação daquilo que é mais
fortemente constitui, sabe? Então, a violência, a gente não fala de violência, não trata de violência, mas ela acontece o tempo todo, em todos os níveis, numa sociedade extremamente violenta. E, no entanto, em termos de representação simbólica, isso assim não aparece muito, a não ser quando irrompe do nada, assim, sei lá, coisas funk carioca, por exemplo, sabe, onde a violência uma marca estilística, né? Então não tem. E mesmo os matadouros, é curioso, porque é como a morte, a chacina, ela não tem uma evolução sincrônica, ela é diacrônica, porque, ao mesmo tempo que nós temos os matadouros mais tecnológicos do mundo, justamente porque a grande parte do gado brasileiro é exportado, ou de melhor qualidade, né? E existem regras que esses compradores estabelecem, e isso fez com que os matadouros criassem digamos, uma tecnologia para atender, para melhorar o seu produto e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, existem matadouros no interior do Brasil que são violentíssimos e que matam os animais do modo como se matava no matadouro que o meu avô tinha no Mato Grosso, numa das fazendas. Eu tinha uma produção tinha abate, e me lembro de passar uma tarde toda vendo abate, que era aquela coisa, fila, animal, uma marretada na cabeça, ele desaba, e aí vem o sangramento. Mas o sangramento certamente não foi inventado pelos argentinos, porque tanto no método halal quanto kosher é com corte, né? De cima e embaixo, assim, não aqui. Por que a gente está falando disso um sábado à tarde? Me explica. Essa tua frase agora me lembrou, Joca. Eu sou de uma cidade do interior de Pernambuco, chamada Vitória de Santo Antão, e lá tinha um matadouro gigante lá, e era um lugar que a minha família evitava sempre passar. A gente sempre dava uma volta, a gente não passava para aquele bairro, e depois, quando o matadouro ele foi fechado, eu me lembro que virou um bairro onde ninguém queria morar. Ficou um lugar meio amaldiçoado na cidade, estranhamente, assim, tipo, e ficava até uma gíria na cidade que era: não vá para esse lugar, é um matadouro, mas não estava falando, mas estava falando justamente do bairro, assim, tipo, não quero morar no lugar feito matadouro. Virou com um substantivo adjetivo de um local que ninguém queria passar perto. Bem, Buenos Aires, um dos bairros mais antigos é Matadeiros, né? Sim. E que eram onde ficavam os abates, os açougues, a entrada do gado na cidade. E é longe para Chuchu, é um lugar que raramente as pessoas, os turistas, vão ver, né, visitar. Mas tem várias questões que afugentam as pessoas desses lugares por conta do cheiro, por conta da quantidade de moscas, os insetos e tudo mais. E eu falava do fato da morte ser diacrônica. Tem um amigo fotógrafo cearense piauiense, na realidade, fez um registro recente de matadouros no interior do Piauí, e são violentíssimos, são coisas assim, sabe, lugares sem qualquer aspecto de higiene, nada, é uma pura violência, assim, chacina. E eu acho estranho que seja assim, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente consome carne da maneira mais exangue possível, né? Você compra uma das frases do livro, que é a velhinha que vai comprar um bife enrolado em isopor e plástico no supermercado, ela não quer saber se aquilo ali que ela está comprando é morte. E também, ao mesmo tempo, não quer saber qual que é o principal produto à venda no supermercado. Todos os supermercados que a gente vai, né? Porque essa carne ela é tratada de tal maneira, e para matar um boi você gasta para limpar ele 2.000 litros d'água. E a gente, vivendo tantos problemas hídricos no planeta, com a quantidade de animais que são produzidos, né, é uma conta que simplesmente não fecha, e vai chegar em algum momento, né, essa cobrança. Michel, eu queria... hoje cedo teve uma mesa com a escritora argentina, Camila Fabre, mas cedo, e houve uma pergunta para ela, e eu vou acabar inevitavelmente puxando ela para você também. E quando fizeram essa pergunta para ela, eu vi essa foto aqui no Twitter do presidente argentino com uma fantasia um pouco dengue boy,
Desculpa usar o nome do seu personagem para descrever essa imagem aqui. Mas eu queria que tu comentasse um pouco o que está acontecendo e as falas do Milei, eles, de alguma forma, são tão absurdas que parecem um pouco ficção especulativa. Por mais também histórias estranhas que marcam a história da Argentina, mas o Milei parece um caso à parte, um personagem terrível à parte. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre escrever ficção científica nesse momento que a Argentina também está passando por uma coisa que parece apesar de todas as crises que o país viveu, mas esse presidente que fala com um cachorro morto e tal, como é que tu vê ele como personagem? Como você enxerga ele como personagem desse momento que a gente está vivendo, de crise do capitalismo, que marca a tua obra? Sí, sí, Milei también es un especulador, él es una persona muy teórica, siempre está hablando de teoría, él nunca habla de realidad, y cuando recibe una pregunta de la situación social, de la pobreza, de situación de la gente bella, él habla siempre de teoría, de números, como todo está pasado por una especulación teórica. Sí, eu creo que a potencia da ficção científica é poder... Eu não creo que o propio presente pueda ser contado con o mesmo lenguaje que o presente, o inmediato con lenguaje de inmediatez, que hay como una sobreproducción de inmediatez como as redes sociais, y eso como opaca un poco a capacidad de pensar no presente. Y yo creo que a ficción científica tiene esa capacidad de acelerar o presente o exagerar presente, y en esa exageración encontrar as fisuras, as contradicciones do presente y a posibilidad de verlo como otra cosa. A veces eu acho que ver sí, o más inmediato como otra cosa permite pensar eso mejor. Sí, porque también bueno, está sí, esto que comentábamos de Mark Fisher, que tiene esta cuestión de que o capitalismo tiene esta capacidad de destrozar a imaginación. Como no puede haber otra cosa que no sea capitalismo. Él toma una frase famosa de Margaret Thatcher que era no hay alternativa. Es la única posibilidad de tomar este tipo de medidas neoliberais. Yo acho que ficción científica tiene esa potencia de pensar una alternativa, acelerando as contradições do presente. Sim. Eu fiquei pensando agora, o Milei, eu acho que acaba sendo uma pergunta inevitável para acho que qualquer autor argentino agora que vem nesse momento, mas tem outra figura argentina que também acaba sendo inevitável quando a gente conversa com um escritor argentino, que de alguma forma você dialoga com o seu livro, que você dialoga com Borges, sobretudo o Aleph, né, que tem um diálogo nele nesse livro. Eu queria que você comentasse ainda sobre essa sombra de Borges para quem está escrevendo ficção hoje. Ela ainda continua tão forte? Sí, eu quedé pensando también o Milei, porque muchas veces del lado de la izquierda es como minimizado, como que es un louco o un idiota, mas eu acho que ele é um gênio do mal. Ele tuvo a capacidad de crear una gíria para interpretar no presente, con un alto nivel de creatividad, con este tipo de cosas que hace, también con inteligencia artificial. Eu acho muy interesante su relación con inteligencia artificial, porque él sí crea imágenes como ChatGPT, y él postea no Twitter, y lo interesante es que cualquier persona puede hacer eso, como tiene esa relación directa con populación con Twitter, y también con que cualquier puede hacer esas imágenes, porque él es identificado con la figura de un león, y él piensa que la política tradicional son como ratones. Entonces él pone no ChatGPT león que mata ratones, y él postea esa imagen, y a veces sus propios seguidores crean esas imágenes con inteligencia artificial. Sí, mas yo creo que un momento que la izquierda tiene que también tener una capacidad de creatividad y de pensar nuevas alternativas, un nuevo lenguaje.
A gente na Argentina está num momento que a direita tem maior criatividade e uma retórica de rebeldia que é muito mais potente que a esquerda. Acho que é como aqui no Brasil também. Sim. E não, eu acho que é importante, é um momento de uma crise absoluta da esquerda e os movimentos populares na Argentina que têm que reinventar-se, se reinventar por completo. Sim, e sobre Borges, qual era a pergunta de Borges? Era justamente um pouco sobre essa sombra de Borges, que parece que ela nunca... Em que momento ela está agora? Assim? Porque a gente está sempre lembrando dele, falando dele. O teu livro ele dialoga com o Borges, dialoga com o Aleph, eu não posso falar, porque justamente seria um grande spoiler do livro, mas eu queria saber em que medida está a sombra de Borges para quem está escrevendo hoje na Argentina. Sim, eu acho que agora é um momento em que a gente escreve como se Borges não existira. As novas gerações, para bem e para mal, escrevem como se Borges não existira. A diferença de outra geração anterior, como Saer ou Piglia, ou Aira, que tem mais presente na figura de Borges. Sim, eu acho interessante uma frase de Aira que ele diz que Borges deixou, diz, la vara demasiado alta, não sei se isso como traduzir. Uma régua muito alta. Sim, sim, porque ele inventou um arquetipo de escritor argentino que muita gente continua. Que um escritor, para ser um escritor, um bom escritor tem que escrever sua ficção ou sua produção criativa, mas também tem que escrever o contexto de leitura dessa obra, como são a obra ensayística. Por exemplo, tanto Saer, Piglia, Aira, todos, además de escrever romances, escrevem ensaios, seguindo essa estela de Borges. Eu acho muito interessante essa figura. Também sim, porque Borges, Piglia tem uma ideia que quando Borges empieza a escrever isso que ele chama literatura fantástica, que agora está completamente canonizado, mas en ese momento era una literatura que se consideraba de fantasmas, de casas embrujjadas, como algo muy menor, mas como ese nome algo equívoco y enigmático o que parecía como menor, le permitía a él como tomar otros lenguajes mayores como de literatura europea o filosofía, pasado por o prisma de eso que él llamaba literatura fantástica. E eu acho interessante fazer algo parecido com ficção científica, hacer como algo un poco marginal na tradición literaria, también eu acho que permite sí, entrar na tradição de un lugar sí, con más liberdade para ler a tradição. Perfeito. Mas, complementando isso que Michel dizia assim, sobre o Milley, o papel ficcionista do Milley, é curioso, isso me lembrou um pouco daquele prefácio que o Ballard faz para Crash, onde ele fala assim, bem, na medida em que a política, a publicidade, etc., tudo se apropriou do campo da ficção hoje, né? Então, o político, na realidade, hoje, quando ele posta o tempo todo no Twitter ou nas redes sociais, ele está produzindo ficção, está produzindo tem uma produção simbólica que acaba, de alguma maneira, colocando a ficção original, que era aquela que vinha nos livros, né, à margem de tudo isso. Bem, e o Ballard ele conclui dizendo, olha, qual seria o papel, portanto, num contexto em que os políticos são... O Estado é uma ficção, os políticos produzem ficção, qual o papel do escritor? Seria, então, produzir realidade, né? E acredito que esse tipo de distorção que o Michel promove, de alguma forma também promovo nos meus livros, é uma maneira, de certa forma, também é uma maneira de atualizar o conceito do realismo, porque as pessoas, às vezes, entendem os livros realistas que são apenas aqueles livros que tratam de uma situação burguesa, um casal que separa e sofre, um casal que alguém que, né, que está num lugar, num contexto, num ambiente completamente reconhecível e tal. Só que o realismo é um conceito mutante, ele se adequa ao tempo em que ele é praticado, e ele
portanto, ele pode expandir seus limites. E acredito que é o que faz a ficção científica mais interessante hoje produzida, ou mesmo um outro tipo de ficção que faz o que Borges fez com a filosofia, faz com a antropologia, por exemplo, faz com o discurso científico, né, se apropriando dos modos de dizer da ciência para introduzir isso na escrita de ficção. A aproximação com o registro do ensaio também é uma maneira, né, de atualizar, o abrandir, expandir os horizontes dessa noção de realismo para os tempos atuais. E eu gosto de perceber também um tipo de ficção que é movida pelo organismo, de certa forma. Na medida em que começam a surgir livros onde essa noção do sujeito ela já foi tão estilhaçada que o que promove o centro dessa ficção, o que está no centro dessa ficção são outras coisas. Sei lá, penso a telepatia nacional do Roque Larraqui, ou o Dengue Boy, a autobiografia do algodão da Cristina Rivera Garça, que é uma mexicana, acho que está sendo lançado aqui pela Autêntica, é uma biografia de um território na fronteira do México com o Texas, onde se produziu algodão, onde se construíram as comunidades, as pessoas, a cultura, a educação, tudo foi feito a partir do envolvimento com a plantação de algodão, e isso foi destruído pelo narcotráfico. Esse mesmo território ele foi destruído, e o livro é contado pelo algodão, é a autobiografia do algodão. Então, é como se o sujeito começasse a ser deslocado para um outro lugar, dando voz a esse organismo que fala. Essa outra noção, essa outra incorporação é possível, que também abrange a ideia de humano, porque o que está em xeque hoje é o que é humano, né? O que é humano? Na medida em que você tem um presidente da República, que é uma obra de ficção, se veste como um personagem, como um super-herói de histórias em quadrinhos, e usa inteligência artificial para produzir imagens, para produzir símbolos. Joga, aproveitando essa tua fala, desde 2019, que acho que foi o princípio desses anos trágicos que a gente viveu no Brasil, por várias razões, mas você fez uma espécie de uma trilogia, que chama Trilogia da Queda, que é A Morte do Meteoro, O Riso dos Ratos, e agora Quando Passam os Minotauros. De certa forma, pode pensar que também é uma trilogia também que talvez fique mais claro para você essa reinvenção desse realismo que você fala? Eu chamo de trilogia da fístula, porque eu estava sentado em cima de uma fístula enquanto escrevia os livros, não sabia disso. Por isso eles são tão pessimistas, talvez. Mas, enfim, a noção de realismo, sim, eu acho. O que eu venho percebendo assim é que a investigação do presente ela precisa de novas ferramentas, assim, né? Por exemplo, quando eu relaciono meus livros com esses livros, particularmente com distopia, eu fico chateado. Hashtag chateado com X. Porque eu entendo a distopia hoje como mais uma forma capitalizada pelo neoliberalismo, e a distopia me parece hoje já mais um produto do fascismo do que qualquer outra coisa, né? Na medida em que a gente precisa sei lá, dar lugar para a imaginação e para o pensamento utópico. Mas, na medida em que a Netflix começa a produzir toda segunda-feira lança uma nova distopia de péssima qualidade, que tem apenas a intenção de explorar a catástrofe, isso vai adquirindo um outro sentido. Vira mais um item de mercado, né? E um item de mercado que certamente não vai nos conduzir a lugar algum, apenas a um beco sem saída. Então, talvez essa ideia de abranger as noções do realismo e trazer elementos que supostamente não pertenceriam a um livro, a uma história burguesa, me parece que é uma forma interessante também de, por exemplo, escrever como uma espécie de ficção antropológica, como Em A Morte, o Meteoro, que é um livro que trata do fim do mundo, mas eu gosto de ver, na realidade, o livro como um livro que trata do começo do mundo, de um novo mundo que
para bem ou para o mal, mas principalmente para o bem, talvez já não inclua a noção de humano que a gente tem, né? Já seja uma outra coisa. E onde, sei lá, essa noção de humano talvez já dê lugar à sobrevivência do planeta, à sobrevivência da natureza e de outras espécies. E, bem, a ficção científica e outros gêneros populares, para mim, são inevitáveis, porque foi o que me formou como leitor, assim, sabe? Leitura de gibi, de comic, são das leituras mais básicas, assim, para a minha formação de pessoal como leitor, e, de alguma forma, isso vaza. Aquelas coisas que eu lia quando era criança, uma revista argentina maravilhosa, Scorpio, não? Que tinha diversos personagens excelentes, assim, só tudo de ficção científica, era publicada no Brasil. E era um dos gibis que eu mais amava, assim. Então, não sei, trazer elementos dos quadrinhos, da ficção científica, da antropologia, dos textos, dos ensaios sobre ciências, da filosofia, é uma maneira de expandir esses horizontes da produção de ficção. Eu fiquei pensando também se esse desgaste do que o Joca falou agora, dessa palavra distopia que a gente escuta, acho que basicamente, talvez desde 2016, a gente está sendo martelado isso na cabeça da gente, a palavra distopia para tudo, virou quase um shampoo. Se isso também te incomoda, esse desgaste da palavra distopia. Sí, eu gosto reivindicar na distopía. Eu gosto uma frase que também uma frase que não como essa frase atribuída a Mark Fisher de é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, que a gente que diz que é de Jameson. Na ficção científica tem uma frase similar que no cor de toda distopia dá-te uma utopia, que a vezes é atribuída a Ray Bradbury. Eu acho interessante para mim, porque também tem umas distopias mais em qualidade e em reflexão de interpretação no presente. Mas eu acho que uma boa distopia uma distopia que permite ver as contradições do presente e uma fissura na que há uma utopia também. Em minha escrita eu acho esse procedimento interessante para praticar, como acelerar as violências da presente para ver uma fissura na que tem outra alternativa. E para mim isso é uma verdadeira distopia. Essa capacidade crítica, para mim, é o que define a distopia. Pese a que também tem distopias que não têm essa capacidade, porque não são distopias boas, em minha opinião. Porque a ficção científica, desde o princípio, talvez seja o mais moral dos gêneros, né? Assim, Júlio Verne escrevia seus livros de ficção científica, mas todos tinham um sentido moral de alerta, né? Assim, não era a tecnologia não era vista assim como uma musa intocável, não, era mostrada mais por conta dos seus perigos possíveis, né? Do que propriamente não havia um fascínio. Ele explorava a tecnologia e a ciência como um alerta. Olha só, tudo tem dois lados, e aqui o mau uso disso pode nos conduzir a um determinado lugar que provavelmente a gente não gostaria de estar. E, nesse sentido, o Dank Boy é isso também. Ele trata desses temas. Ele tem, a despeito dele ter uma capa, digamos assim, de humor e de aventura, ele certamente é um livro que atende esse preceito moral, que originou a ficção científica como gênero literário. E os dois livros, na verdade, tanto Onde Pastam os Minotauros quanto o Dank Boy, eles têm, na verdade, no final, ele passa uma ideia de ter apesar de todo o terror que você acompanha durante toda a história, ao final passa de uma ideia de uma tentativa de reconstrução. Tem uma luz no fim do túnel. No teu caso, tu usa o Aleph, você usa o Aleph, no caso. No caso do Joca, é quase uma destruição da própria linguagem, né? Essa necessidade de, depois de tanta escuridão, vocês terminarem o livro dessa forma. Sí, uma pergunta, cor é coração? Cor, porque eu disse cor antes e não sei se cor é como color ou é coração. É coração. Coração, sim. Sí. Sim, de cor, coração. Ok. Sim. Fiquei com essa dúvida. Pode repetir a pergunta, por favor? Eu estava pensando sobre tanto o teu livro quanto o livro do Joca.
eles, apesar de você atravessar todo aquele horror, e são histórias de horror contadas com tons bem diferentes, mas histórias de horror, mas no final você tem alguma luz no fim do túnel ali. E ambas acontecem como uma destruição de tudo. Parece que tudo ser destruído daquilo ali para ver uma luz, de alguma forma. No teu caso, você retoma o Aleph. No caso do Joca, ele é quase uma destruição da própria linguagem para chegar àquilo. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a necessidade também de ver essa luz no fim do túnel. Sí, un poco en relación con eso que eu di que o core de distopía é a potencia é uma utopía, mas eu acho que un tema importante no livro é na infancia. Eu queria escribir uma história em um tempo que é como o fim, que não tem futuro, e como uma idade de humana que é puro futuro pode convivir com esse tempo. Y sí, un poquinho spoiler esto, que o tema que aparece al final es una infancia que no puede ser procesada pelo capitalismo como una mercadoría. Eso creo que es o que acontece no final. No meu caso, assim, falar do que acontece no final seria muito revelador, assim, né, para as pessoas que não leram o livro, mas acho que tem uma libertação pessoal, pelo menos para alguns personagens, né, do livro, e que, curiosamente, assim, eu fico satisfeito porque eles talvez seja a comprovação do carisma que eles têm como personagens, mas na realidade eles são vilões, né, porque o que eles fazem é uma coisa horrorosa, assim. Então, para conseguir obter suas metas. E, no entanto, as pessoas não li nenhum texto crítico, eu nunca vi ninguém falando alguma coisa sobre esse aspecto vilanesco daquilo que eles realizam, do plano que eles criam para conseguir escapar daquela situação opressiva na qual eles se encontram. Não sei, mas em termos de esperança, sim, acho que esse livro, não sei se ele é muito marcado pela esperança, é uma esperança muito fugaz, talvez, e a ponto de se parecer mais com uma ilusão do que propriamente com uma esperança. Por exemplo, a fuga dos animais, que acontece, né, no final do livro, assim, a gente sabe que depois eles vão ser capturados e vão ser novamente subjugados, enfim. Então, é mais a esperança vista como uma ilusão momentânea, mas que, por outro lado, talvez seja necessária para que a gente possa pensar essas novas possibilidades, né? Eu acho que, na medida em que a imaginação, a cada vez mais, ela é vista como algo perigoso, ou, mais do que isso, algo pejorativo. Por exemplo, me lembro de uma universidade brasileira recente que tinha um curso destinado, por acaso um dos meus livros estava lá no material de estudo, na bibliografia, como literatura fantasiosa. Essa palavra, esse adjetivo, eu acho extremamente pejorativo para se tratar, ou para abordar, ou falar mesmo da ficção imaginativa, da ficção que procura novos mundos, que procura trabalhar com novos parâmetros de escrita ou mesmo de forma, de estrutura. Me parece altamente pejorativo. E que você adote isso num currículo acadêmico também me parece bastante sintomático de como a imaginação tem sido cada vez mais vista como de uma forma que a diminui. E, por outro lado, me parece que um dos grandes problemas que a gente pode diagnosticar no mundo atual é justamente a falta de imaginação. A falta de imaginação particularmente, nós vivemos sob as mãos, muito provavelmente, dos políticos mais pouco imaginativos da história, né? E a terrível coincidência é que é o momento em que a gente precisava de gente com imaginação. Então, me parece que existe um aspecto trágico nessa coincidência histórica que a ficção muito bem pode explorar. Michel lançou há pouco tempo uma coleção de ensaios chamada Tecnologia e Barbárie. A gente até estava conversando sobre isso lá fora, e eu fiquei pensando como
esse título ajuda também a gente a pensar uma ideia da própria América Latina, de tecnologia e barbárie. Tu poderia comentar um pouco a escolha dessas duas palavras? Elas parecem ser bem reveladoras para a gente imaginar a ideia da América Latina. Sí, es un juego de palabras como o título de un libro fundacional de la literatura argentina que es Civilización y Barbarie, de Sarmiento. Y sí, ahora pensaba que sí, como una frase común que tienen los lectores de ficción científica, que como los escritores de los Estados Unidos, Europa, son como están más legitimados para escribir ficción científica porque tienen una relación más directa con la tecnología, por los avances científicos y progreso de la tecnología. Mas eu acho que a experiencia con la tecnología no es que es inferior o un paso abajo no sur, sino que una experiencia diferente, que tiene que ver con la tecnología puesta a servicio de las violencias, violencias militares, políticas y también tecnología puesta a servicio de extracción de recursos. Y yo acho que esa es un poco una potencia de posibilidades de escribir ficción científica en Latinoamérica. Contar esa forma de relación con la tecnología que es distinta o que tenemos escritores de los Estados Unidos o Europa. Y el libro, que también, porque quiero hacer una pregunta para Yoka. No, que en mi escritura, para mí, ficción científica es un poco está como un poco afuera de la literatura, siempre está como en un intersticio entre la literatura y otro tipo de lenguajes, como la ciencia, la técnica. Sí, entonces para mi escrita, a pesquisa siempre es muy, muy importante, de textualidades científicas y técnicas. No, perdón, me estoy yendo un poco por las ramas, pero sí, no, que también como sí, que la ciencia ficción ficción científica siempre fue considerado un género menor por estar un poco afuera de la literatura y a cosas que faz como legitimidad de la literatura, como originalidad de escrita o una voz autoral, como más importante para ficción científica a poetización de ciencia y técnica. Mas y eso siempre hizo a ficción científica como un género menor. Mas en una época que como motor narrativo do propio capitalismo é a ciencia e tecnología, eu acho que eso agora, no tempo contemporáneo, da ficción científica una nueva centralidade que no ten no pasado. Entonces eu acho interesante na ficción científica también para reflexionar desde no ficción sobre o presente e a tecnología. Entonces este libro tiene un poco, eu llamo en español ciencia no ficción, que sería como no ficción científica, que un poco un género de este libro. Y mi pregunta para Yoka era que, sí, que en mi escrita pesquisa una parte importante, y yo quería saber cómo era, porque yo acho que esos romances tienen como una centralidad en la pesquisa de historia o de lugares que tienen una historia o una gíria específica, como é a relação de pesquisa em sua escrita? Obrigado. Vou ter que retribuir, já estou perdendo de 2-0 já, sem duas perguntas. Bem, o passado não deixa de ser uma espécie de ficção, né, na medida em que passou e que a gente realmente o único acesso a ele são os arquivos, os documentos. Então, para mim, o documento e o arquivo, inclusive a forma da linguagem deles, me parece uma das saídas mais interessantes para a escrita de ficção, assim. E daí que, com razão, o processo de pesquisa, de leitura, de coisas, por exemplo, para escrever Onde Passam os Minotauros, eu li, sei lá, manuais de arquitetura de matadouro. Li também manuais de procedimento de abate, tanto na cultura kosher quanto na cultura halal. Li textos da Temple Grandin, que é uma figura, uma militante em prol dos animais, né? Mas que, por outro lado, cumpre esse papel um tanto estranho de ser uma arquiteta de matadouros, porque
Ela desenhou, ela inventou o curral circular que conduz os animais como se fossem dentro de uma espécie de labirinto para que eles não percebam que estão sendo conduzidos para a morte, né? Ela é uma militante pelo abate humanitário, mas o abate humanitário num contexto industrial, por exemplo, como pode ser humanitário? É humanitário por ser limpo, né? Então, por haver higiene, não me parece haver qualquer sentido de humanitário no abate industrial. Bem, e isso para chegar a conclusões do tipo, né, eu tive que ler muita coisa, e todos os meus livros são assim. Agora, eu não sei se eu concordo contigo a respeito desse lugar marginal ocupado pela ficção científica, porque, não sei, a ficção científica hoje ela se expandiu, por exemplo, para o campo das artes visuais. Sei lá, Trevor Paglen, me parece que o artista visual mais interessante produzindo na atualidade é um geógrafo militar, né, tem formação em geografia militar, e o estudo de cartografia e de produção de tecnologia, por exemplo, reconhecimento de face produzido pelas tecnologias de inteligência artificial, os erros a que possivelmente vão chegar a partir das noções de estereótipo, de racismo, etc. É um dos trabalhos mais interessantes. Ou o mapeamento dos pontos cegos do mundo, onde você não sabe o que acontece, e o que acontece, certamente, são laboratórios químicos secretos, clandestinos, produzindo vírus, que, muito provavelmente, o personagem do Dengue Boy vai comercializar, né? Que tem um dos personagens mais interessantes do Dengue Boy, é um cara que ganha com vírus finanças. Ele é um cara que tem laboratórios para criar novos vírus, para comercializar e ganhar dinheiro com isso na bolsa, né? Temos o Harun Farok, o cineasta alemão, por exemplo, que é um cara que investiga o uso das imagens no controle social, na vigilância. Me parece que a ficção científica ela se expandiu, ela se tornou um dos lugares mais centrais da produção de ficção e da produção artística do presente. Isso já tem alguns anos. Agora, o que talvez cause uma leitura um tanto estranha, não sei se você concorda, é que a ficção científica ela se disseminou nos outros gêneros, né? Assim, da produção de ficção. Então, há elementos de ficção científica em livros que não são considerados de ficção científica. A gente vê isso o tempo todo, sei lá, Haruki Murakami, não sei, Paul Auster, né? Martin Amis, todos os escritores exploraram a ficção científica em livros que não são necessariamente livros de ficção científica. Mas essa defesa que você faz da ficção científica como um gênero marginal se deve a quê, portanto? Já que a ficção científica já está em todos os lugares. No, eu disse que no passado era considerado um gênero marginal, mas o presente tem essa centralidade por ser su tema ciência e tecnologia. Mas eu também penso que, sí, eso que diz que o motor narrativo do próprio capitalismo é um lenguaje de ficção científica. Como o capitalismo é estetizado pelo un lenguaje de ficção científica. Y eso creo que acho que es un dilema para una persona que escribe ficção científica. Como escribir un género que es el propio lenguaje en que el capitalismo usa para se estetizar a sí mismo. Entonces sí, en mi escritura yo pienso que tengo una desestetización. Eu acho importante ese procedimiento. También eu penso que mi escrita eu llamo a veces meta-ficção científica, porque é un pouco uma paródia do linguagens de ficção científica do próprio capitalismo. Tem um elemento satírico, né, de sátira, que também está na ficção científica, sei lá, né, no autor do Gulliver. Pois é, mas essa apropriação da linguagem feita pela política, por exemplo, ou pela ciência, né? Me lembro de um texto publicado na revista da Todavia que falava justamente sobre relatórios do órgão da ONU que deveria informar acerca dos efeitos do aquecimento global, e que o texto era Cláudio Ângelo
e ele fazia uma crítica da linguagem desses documentos, que, segundo ele, deveriam ter uma linguagem compreensível para qualquer prefeito do interior de qualquer canto, porque justamente são os documentos que serão usados, serão úteis para que os políticos, pessoas que estão em situação de poder, possam proceder e realizar alguma coisa que mude a condição, o estado de coisas. E, no entanto, a linguagem desses documentos, ano a ano, foi ganhando uma linguagem cada vez mais críptica, indecifrável, e que só pode ser lida por um especialista do nível de quem elaborou, do comitê que elaborou aquilo. Ou seja, então, existe um problema de comunicação e de linguagem, né? E a ficção, eu acho, científica ou não, mas principalmente a ficção científica, ela pode, de alguma maneira, permitir que essa comunicação se estabeleça, que o aspecto críptico das ideias científicas seja, enfim, tratado de uma forma compreensível. Por outro lado, não sei, me lembro do Cortázar defendendo que toda a ficção deve, de alguma maneira, refletir a ciência, o conhecimento científico do seu tempo. E a gente vê... É muito comum você ver nos livros, sei lá, o sol se pôs. Porra, desde Galileu a gente sabe que o sol não se põe mais, que é o contrário, né? Não é? E, no entanto, esse tipo de construção, a linguagem não reflete o nosso conhecimento. E eu entendo que deveria refletir. É uma forma de a gente fazer com que a gente pense o nosso tempo. Obrigado, Joca. Obrigado, Michel. O tempo da gente acabou. Queria agradecer a vocês. Esse diálogo também do tradutor com o autor, dos dois autores aqui. E os autores vão estar autografando aqui fora. Obrigado, obrigado à feira.